Bom, nesse primeiro vídeo do conteúdo do livro, nada mais natural do que a gente iniciar pelo início da história da literatura ocidental, que é com um grande poema épico, que é a Ilíada de Homero, que, segundo os especialistas, é o primeiro, digamos, a primeira obra da nossa literatura ocidental. Muito bem. A Ilíada foi composta, ou a tradição diz que ela é o criador, digamos, desta obra é Homero. Vamos então falar um pouco sobre quem é Homero. Bom, os especialistas, eles ainda se debatem se Homero existiu ou não. Porque mesmo na época, na Grécia, digamos, clássica, que é naquele período ali de 400 antes de Cristo, onde estaria vivendo Aristóteles, Platão, enfim, já era uma dúvida, diríamos que já era uma lenda o nome de Homero. Portanto, os estudiosos, eles ainda debatem se existiu ou não. Dizem alguns estudiosos gregos que talvez Homero não fosse só tanto fosse mais de um. Tipo, por exemplo, uma corporação, que eles dariam o nome de corporação homérica. O que seria? Seria uma corporação de vários artistas que decoravam certas partes da Ilíada, e depois, em algumas ocasiões muito especiais, ou em festas ou ocasiões religiosas, eles declamavam, porque a Ilíada, se vocês não sabem, ela é um poema épico, né, composto em versos. A Ilíada são 24 cantos, dividido em 24 cantos, e tem mais ou menos 15 mil versos. Então, dizem alguns estudiosos que decorar tudo isso, ou ter na mente tudo isso para declamar, era um pouco difícil. Então, alguns dizem que eles eram vários, né? Digamos, entre parênteses, Homeros, né? Então, essa é uma dúvida, se existiu ou não. Agora, falando da tradição, assumindo que ele tenha existido e que seja um só, o Homero, a tradição diz que ele viveu no século 8 a.C., ali por volta de 800, né? Que ele era da Jônia, hoje é a atual Turquia, né? Mas não somos seguros se tenha existido ou não. Existem aqueles que afirmam que existiu e alguns que afirmam que não existiu. Existem, é claro, teorias que dão base a estas afirmações, né? Uns que dizem que não, porque é muito extenso, então um poeta não daria conta de tudo isso. Outros dizem que pela estrutura, seja da Ilíada, seja da Odisseia, a estrutura interna, né, a forma como ele conta os versos, né, certas partes do poema
se você comparar, fazendo um estudo comparativo entre elas, você vê, segundo eles, que só pode ser obra de um autor. E isso valida a tese de que Homero existiu. Muito bem, isso é um pouco de Homero. Devo dizer que sobre Homero não se sabe quase nada ou praticamente nada. Então fica um pouco na coisa do mito, né? Do mito de Homero. Vamos entrar um pouquinho agora na Odisseia. Desculpa, na Ilíada, porque é da Ilíada que a gente está falando hoje. Bom, a Ilíada, dizem, foi composta ali também por século VIII, século VII, né? Era uma poesia oral, inclusive, porque se você percebe a estrutura dessas duas obras, você vai notar que tem certas coisas que se repetem, palavras, frases, que denota que eram declamadas, eram faladas, cantadas, enfim. E depois foi colocado na escrita, né? Foi transposta para a escrita. Só que é sobretudo oral. Ela é composta, como eu já mencionei, de 24 cantos, né? 15 mil versos, mais ou menos. E do que trata a Ilíada? Bom, a Ilíada vai tratar basicamente de uma guerra, né? Que a gente conhece como Guerra de Troia, porque ela é uma guerra contra uma cidade que era conhecida como Troia, ou também Ilion, e daí que vem o nome a Ilíada, porque é o ato de andar, de ir até aquela cidade. Então a Ilíada. Por que essa guerra? Diz o enredo que dois filhos de um rei de Troia, né? Eles foram fazer uma visita a Esparta. Muito bem. Um se chamava Paris e o outro se chamava Heitor, filhos de Príamo, que era o rei lá de Troia. Acontece que o Paris ficou enamorado da mulher do rei espartano, né? E resolveu raptar, porque ele era assim, ele tinha essa questão muito sexual, muito pronunciada, porque ele tinha uma influência de uma deusa. Isso está dentro da Ilíada, depois eu vou comentar como fundo, né, da narração, que ele foi o árbitro de uma escolha lá, quem era a deusa mais linda, mais bonita entre algumas, né? E ele acabou escolhendo Afrodite, né? E Afrodite é a deusa do desejo, né? Da pulsão, digamos, sexual. E a Afrodite escolheu Helena, como era a mais bela, né? De toda daquela região ali de Esparta, resolveu dá-la como um presente, como um agradecimento. Só que ela era filha do rei Agamenon de Esparta. Muito bem, ele resolve levá-la para Troia. O Agamenon, claro que não foi nada satisfeito, ele resolve buscar Helena lá em Troia. E para isso, é claro que ele não era bobo nem nada, ele recolheu entre os seus aliados ali na Grécia, ali naquela região ali de Esparta, conhecida também como região da Lacedemônia na época, alguns povos e amigos, né,
enfim. E com todas esses navios, ele foi para Troia para tentar trazer de volta Helena. E nesse inteirinho eles ficam lá, né, na planície, ali na praia, numa planície, perto da cidade de Troia, por 10 anos, porque não conseguiam derrubar as muralhas de Troia, porque, segundo a lenda, reza a lenda que Troia havia altas muralhas, né? Eram de muros assim imensos e que não era fácil derrubar ou entrar na cidade. E eles ficam lá 10 anos. Muito bem. Homero, na verdade, ele não vai contar toda esse percurso, né? Desde o rapto de Helena até a derrubada de Troia, o incêndio, a destruição. Na verdade, a Ilíada, ela vai pegar apenas 50 dias do último ano desta guerra. E como fundo, né, durante a narração vocês vão perceber, como o fundo tem um pouco, ele conta um pouco como feedback, né, como uma volta ao passado, um pouco do porquê deles estarem combatendo, enfim. Só que o principal da Ilíada é contar esses últimos 50 dias, inclusive antes de entrar na cidade de Troia. E aí é que está o gênio, né, digamos, de Homero, que em vez de contar então toda a história lá do início até o final, ele se concentra, ele focaliza em um pequeno, digamos, trecho dessa história. Mas na forma como ele conta, ele traz algumas coisas do passado, né, para preencher essas lacunas, e dá a entender sempre que Troia vai cair, que Troia vai ser destruída lá na frente, mas não nos faz ver no final. Muito bem, então ali nos últimos 50 dias, a Ilíada, na verdade, ela se inicia com um desentendimento entre o rei Agamenon e Aquiles, que era um dos seus aliados, que trouxe, ele era o comandante de alguns navios de uma certa região ali da Grécia também. E esse desentendimento foi pelo fato de que eles estavam ali nessa região por 10 anos, então eles não tinham como se sustentar. Então o que eles faziam? Eles saqueavam algumas cidades ali próxima daquela região ali do próximo a Troia. E eles, como botim, pegavam as armas, mulheres, né, que iam servir como escravas e tudo. Numa dessas destruições, desses saques, o Agamenon, ele pega para si, né, uma escrava que na verdade era filha de um sacerdote dessa cidade, né? Só que o sacerdote, ele pede rezando para Zeus, que era o deus maior da mitologia grega, né, que fosse restituída esta filha. E Zeus, ele faz valer esse pedido, fazendo com que Agamenon entregue de volta aquela escrava. Ele, não satisfeito, ele quer uma recompensa por isso. O que ele faz? Ele pega a escrava que foi dada pro Aquiles. Aquiles, muito irado, se recusa a combater junto aos gregos. Permanece ali na praia junto com eles, mas se recusa, não quer combater porque estava com raiva, né? Estava irado com o rei, com o Agamenon. Muito bem.
Então inicia a Ilíada com esse fato, com essa ira, Aquiles que se recusa a combater. E durante todos os próximos 20 cantos, são 24 mais ou menos não, são 24, os lacedemônios, né, os danaus, porque Homero não usa o termo grego, porque não existia naquela época, estamos falando da Grécia arcaica aqui, não existia a civilização grega, existiam vários povos, né, de certas regiões da Grécia que eram independentes. Então o Homero, como ele estava vivendo naquela época, ele não fala os gregos, ele cita, ele diz os danaus, os lacedemônios, enfim, usa vários termos para descrever cada personagem de certas regiões da Grécia. Muito bem, dizia eu. Ele inicia com esse desentendimento e por vários cantos ele vai descrever então as investidas dos gregos contra os troianos, digamos, né? Só que eles não fazem muito sucesso com essas investidas, acabam uma pausa, um parênteses. Eu quero dizer que a construção narrativa de Homero, ela é intercalada, porque ele descreve, existem dois planos, digamos assim. O plano terreno, em que ele vai descrever as investidas dos gregos, depois vai descrever também as investidas dos troianos, e existe o plano mítico, o plano dos deuses, né? Porque os deuses, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, um pouco menos na Odisseia, mas na Ilíada é muito presente. Os deuses, eles interferem nas coisas da guerra, eles fazem mudar o rumo da guerra, né? E eles, assim como os gregos e os troianos estão divididos no plano mitológico, né? No plano divino, lá no Olimpo, também existe uma divisão entre os deuses, por conta de histórias antigas ou por conta de parentesco, porque vocês sabem que, por exemplo, Aquiles, ele era um semideus, porque ele era filho de uma mulher humana com um deus. Existia muito esse tipo de coisa ali naquela época da Grécia, né? Está muito presente essa questão dos deuses, a questão da religiosidade, em que os deuses se manifestavam através de manifestações muito materiais e presentes. Então, Homero vai descrever esses diálogos entre os deuses, essas pequenas guerras entre eles, né? Essas birras, era como se fosse uma família, digamos, do sul da Itália, né? Ali, napolitano. Então, eles interferem muito na guerra. Isso para dizer que, por exemplo, por causa dessa interferência dos deuses, né, que têm os poderes naturalmente muito mais além do poder humano, a guerra, os gregos começam a recuar e os troianos avançam, tanto é que eles chegam até próximo ali na planície em que eles estão, eles acabam até queimando alguns navios, enfim. Nessa fase, quando estão quase ali para ser derrotados, um dos sacerdotes, né, que é grego, pede para um amigo do Aquiles, o Patroclo, se vestir como o Aquiles, já que o Aquiles não quer combater, para ele usar então, digamos, o escudo, né, a vestimenta de guerra do Aquiles, para levantar um pouco a moral dos gregos, né, e fingir que é ele, digamos assim. O Patroclo, convencido disso, vai e convence Aquiles a portar o plano avante, e ele se veste então de
de Aquiles e vai combater. Acaba que como ele estava vestido e não se via muito o rosto, né? O Heitor, que ele queria muito combater com Aquiles, o Heitor acaba matando o Patroclo, acaba assassinando e tudo. Isso vai ser o ponto de esvolta, um ponto de mudança da história. Por quê? Porque o Aquiles tinha uma relação com o Patroclo muito íntima, né? Era uma amizade, eu acho que era um pouco mais além de uma amizade, era um amor realmente entre eles, que com a morte do amigo inesperada, ele se desespera. Inclusive esse é um dos pontos muito bonito da Ilíada. É muito comovente quando o Homero descreve o desespero, né, do Aquiles, que quando vê o seu companheiro morto, ele se joga sobre o corpo, ele se desespera, ele chora, existe uma dor muito lancinante que ele sente no coração. Então aquilo enfurece a um ponto tal que ele decide então vingar-se a morte daquele companheiro e decide entrar de novo na guerra, né? E a partir disso, os gregos vão vencer a guerra, porque ele é tomado desse ódio, desse sentimento, né, de desespero, acaba matando o Heitor, né? E não contente de matar o Heitor, ele não deixa com que os familiares o enterrem. Isso era a coisa que pior poderia acontecer para um combatente na época que estamos falando. Por quê? Porque existia a crença religiosa que o morto, para ele ir para o Hades, que é a região dos mortos, ele precisava ser homenageado, ele precisava ser cremado. Existia um ritual para isso, e se um morto não fosse sepulto, ele não teria permissão de viajar para o Hades, então ficaria ali entre mundos. Então era um ponto de honra, inclusive durante guerras, que eles deixassem que o seu oponente, existia ali umas pausas, né, pegassem e levassem os mortos para ser homenageado e sepultado. Aquiles, na sua desesperação e no seu ódio, ele não permite que seja sepultado o corpo do Heitor. O que ele faz? Ele arrasta o corpo para onde estão os navios lá na praia e permanece com o corpo ali. Ele arrasta, por exemplo, antes do pôr do sol, por todos os dias, ele faz a pira, né, para cremar o corpo, o corpo do seu amigo. E por alguns dias ele pega, não satisfeito, na sua dor, quando a dor era mais lancinante ali, pelo período do final da tarde, ele arrastava o corpo do Heitor em volta da pira, né, da pira funerária do seu amigo. E isso assim, a descrição que Homero faz, né, nos seus versos dessas cenas o ponto muito forte da Ilíada. Tem do seu conteúdo, digamos, histórico, não do conteúdo histórico da guerra, porque é uma outra dúvida que tem os historiadores, os especialistas, que talvez ele não esteja descrevendo uma guerra ou a guerra. Ele toma como pano de fundo uma guerra que poderia ter acontecido, mas não está descrevendo essa guerra como, por exemplo, vai fazer um pouco mais no futuro o Tucídides, ou então o Heródoto, né? Porque eles estão descrevendo realmente uma guerra acontecida.
Especialistas dizem que talvez o Homero não esteja descrevendo a Guerra de Troia, mas tenha como pano de fundo a Guerra de Troia, e ele construiu esses 50 dias, digamos assim, da guerra. E, bem, então isso, depois desse parênteses, voltando ao que eu estava dizendo, ele então, por uma intervenção novamente divina, Zeus, né, convence o pai do Heitor, né, o Príamo, a tentar restituir, pedindo, implorando, né, para o Aquiles o corpo de volta. O que ele faz? Ele se disfarça, né, de um homem simples, e durante a noite vai à tenda do Aquiles. É um outro ponto muito bonito do Homero, aquela cena muito comovente daquele senhor idoso, né, cansado, sofrido, que se joga aos pés do herói, do Aquiles, aquele ser musculoso, né, vingativo, né, e ele no seu corpo franzino, frágil, né, idoso, ele implora a Aquiles esse perdão, o termo não me vem agora, mas esse implora que seja restituído o corpo do seu filho amado. O Aquiles, ele já neste processo de humanização, a gente vai falar um pouquinho, que isso é um dos temas da Odisseia. O Aquiles já nesse ponto final da sua humanização, sente a dor daquele homem, daquele ser, daquele senhor idoso, e concede ao Príamo o corpo de Heitor, né, para ser velado. Pergunta pro Príamo quantos dias ele vai precisar para fazer as homenagens. Ele diz 12, né? E o Aquiles se compromete que por 12 dias os gregos não vão atacar Troia. Então ele leva o corpo e começam as homenagens fúnebres, né? Constroem a pira, tudo, e iniciam os festivos, a festividade para homenagem do corpo do Heitor. E nisso o Homero encerra a Ilíada. Como eu disse, na Ilíada a gente não vê o começo, né, da guerra, o rapto de Helena, e nem a destruição de Troia, como o filme de Hollywood mostrou, que Troia parece que é o nome, né, que você vê do início ao fim. O Homero não mostra isso. A Ilíada se encerra exatamente nesses 12 dias de festividades de fúnebre pro Heitor. E ali se encerra a Ilíada. Muito bem. Agora, por que ler a Ilíada? Bom, é um clássico, né? É o primeiro da literatura ocidental. Eu diria, existem 6 temas na Ilíada, e é isso que vale a pena, né? Além da questão de como é estruturado, das imagens, né, que você lendo te vem à mente quando o Homero ele começa a descrever a paisagem bucólica, né, como imagens de fundo, né, por exemplo, quando um soldado está lutando e de repente ele lembra como era a sua vida, né, porque eles eram pastores ali da região da Grécia. Então tem essa coisa bucólica, por exemplo, do pastorio de ovelhas com um sol poente, enfim.
existe essa poesia dentro da poesia do Homero que eu acho assim que é uma das coisas que vale a pena pegar para ler. Agora, existem alguns temas que fazem parte ao meu ver, da Ilíada. São 6. Um é o ciclo da ira de Aquiles, né? Que, por exemplo, inicia a Ilíada com essa ira do Aquiles revoltado com Agamenon, que pegou a sua escrava, e por todo os 20 cantos que vão se passar, ele se recusa a combater com os gregos. E no final, depois que morre o seu amor, o amor da sua vida, né, o seu amigo muito querido, começa a haver um pouco de humanização, tal, até chegar no momento crucial em que ele permite que o pai do Heitor o leve para ser sepultado. Então, existe esse ciclo, né, da ira do Aquiles e da sua humanização. Agora, o segundo tema que a gente pode ver em Homero é a oposição de escolhas, ou seja, você tem que optar entre valores materiais e valores, digamos, morais. Porque o Aquiles, existe a opção entre ele, porque, como eu falei, ele era filho de uma humana, com um deus. E a mãe dele, em um certo trecho ali da Ilíada, diz que ele poderia muito bem escolher, não precisava ele ir combater na guerra. Ele poderia escolher entre ou combater e morrer, porque é certo, o Homero diz que é certo que ele vai morrer pela boca da mãe do Aquiles, ou ele poderia não combater e viver um período longo da vida usufruindo da riqueza. O que faz Aquiles? Então existe essa escolha de valores, né, entre a segurança, né, a vida longa e a glória, o reconhecimento, né, a vitória, isso era muito importante para os gregos que combatiam, ou seja, para todos os gregos, né, daquela época. É a questão da glória, né, de ter o nome lembrado pela eternidade. E o Aquiles decide por isso, decide pela glória, sabendo que vai morrer. Um outro tema que a gente pode encontrar na Ilíada bom, como se trata de uma guerra, é a guerra e suas consequências. Isso é um pressuposto, né, que ele vai falar da guerra, da crueldade da guerra, dos horrores da guerra. Aliás, o Homero, ele, para descrever as cenas de batalha, ele é bem cru. As cenas são cruas, ele descreve que a ponta da lança ou a lança penetra no corpo, né, sai do outro lado, que as vísceras elas saem para fora. Então é uma coisa muito crua, e ele faz questão disso porque ele quer descrever mesmo, ou quer dar um impacto, né, para quem está escutando ou para gente que está lendo, da guerra e das consequências da guerra. Por exemplo, ele descreve, né, o sofrimento de muitos pais que não vão ter ali os filhos para poder assegurar uma velhice tranquila, uma velhice em paz. Então, não poderia deixar de ser que tem a guerra aí, as suas consequências. Um outro tema, a gente vai encontrar isso, que é o bonito de Homero, é a condição humana, né? É os dilemas morais que passam os personagens ali que estão, né? Esses dilemas morais entre, por exemplo, combater e não combater, entre fugir e não fugir, entre a glória, ou entre a opção egoística nossa, humana, né, de querer o melhor pra gente, fugir dos horrores da guerra, do combate, enfim,
Tudo isso está dentro da Ilíada e de uma forma muito poética, muito bonita de se ler. E também a questão desses dilemas humanos e a interferência, como eu falei, a interferência divina, né? A interferência dos deuses que estão muito presentes, que estão ali até a mudar o rumo da história, né? Sem que os humanos consigam fazer o contrário, porque os deuses, como são deuses, são mais poderosos. E as consequências dessa interferência divina, ou seja, que você queria uma coisa, ou você queria de repente fazer uma coisa, mas de repente, por uma questão divina, né, uma explicação divina, a coisa foi para o outro lado. E finalmente, o ponto mais bonito, o tema que está ali dentro e que vai ser desenvolvido melhor, assim, teoricamente, ali pelos filósofos, né, que vão vir depois, ali Aristóteles, Platão, né, que é a questão da questão da amizade, né, a questão da honra, né, do belo, né, que está dentro da Ilíada, um painel da alma humana. Tanto é que você vê Aristóteles, por exemplo, na sua Ética a Nicômaco, ele desenvolve teoricamente, né, a questão do belo, né, a questão do que precisa para ser feliz, né, o que é ser feliz, né, o que é belo, né, o que é amizade, o que definiria uma amizade. E em Homero, é claro que Homero não está descrevendo teoricamente, mas nas condições psicológicas dos seus personagens, na descrição das ações dos seus personagens, está ali presente todas essas questões sobre a amizade, sobre a honra, né, sobre o belo. Como eu falei, esse painel da alma humana. Bom, eu acho que é isso, né? O conteúdo da Ilíada seria esse. E vale a pena ler porque... como última coisa, essa questão da leitura. Existem várias traduções, digamos, da poesia homérica, né? Existe aquela versão mais poética, em versos, né? Milimetrado, digamos, não me vem a palavra. Tem uma tradução do Haroldo de Campos que é a questão, ele traduz respeitando a métrica, esse era o termo, a métrica da poesia grega. É claro, não a métrica grega, mas a métrica contemporânea, mas respeitando a poesia, enfim. Ela é um pouco mais difícil de ser lida, porque como em poesia não é tão fácil, mas ela é sonora como toda poesia, né? Então você consegue resgatar a sonoridade da poesia de Homero. Eu, na verdade, tudo isso que eu estou falando, eu estou baseando sobre um livro, que é uma tradução, e que está ali logo no início do vídeo que eu coloquei para vocês, da Companhia das Letras e Penguin Classics, que foi publicada o ano passado, em janeiro de 2013. Essa é uma versão em versos livres, não é em prosa e também não é poesia, fica ali no meio termo, é um pouco mais fácil de ser entendida. Então, eu recomendo para quem não leu nada de poesia épica que leia esta edição, né, da Penguin, da Companhia das Letras, que ela é muito mais, você consegue se emergir na poesia homérica mais facilmente. É claro que é recomendável que você tenha alguma noção dos deuses gregos, né? Sobre um pouco de mitologia, não precisa ser nada aprofundado,
mas conhecer melhor os nomes, porque existem vários deuses, Afrodite, Atena, existe o Poseidon, enfim. Se você tiver algumas ideias sobre os deuses, fica mais fácil. Depois que você tem um pouco na cabeça esses deuses e se acostuma um pouco com a forma da composição da Ilíada, a leitura vai, que é uma beleza, e você consegue realmente extrair da Ilíada toda a sua beleza, né? Toda a sua poesia dentro daquela poesia. Então, é isso. O que eu tinha para falar nesse primeiro vídeo do conteúdo do livro era isso. E a gente se vê no próximo vídeo, que é sobre a Odisseia. Muito, muito obrigada.